A civilização ocidental, da forma como a conhecemos hoje, nasceu quase inteiramente na Roma Antiga. Eu não estou exagerando. Quando você vai a um tribunal, dirige por uma estrada reta como uma flecha, ou simplesmente olha para o calendário, está usando algo que foi criado há 2000 anos. Até hoje, vivemos sob a sombra de Roma. Foi esse fato que me fascinou. Acontece que quase tudo o que consideramos nosso, do idioma às leis, é na verdade uma herança romana. Eles nos deram o direito, o concreto, os aquedutos e o saneamento. O arco, a cúpula, os primeiros jornais e até mesmo a cesariana. O direito romano serviu de base para os sistemas jurídicos modernos, da França à América Latina. O próprio conceito de cidadão, a ideia de que você, como indivíduo, possui direitos e deveres fundamentais, surgiu pela primeira vez justamente em Roma. Na verdade, eles não apenas inventaram esse conceito, eles construíram todo o seu sistema sobre ele. O cristianismo, a religião que transformou o mundo, nasceu nos domínios do Império Romano. A lista é interminável. E, claro, o Coliseu. 55 mil espectadores. Esvaziamento total em apenas 10 minutos. 10. Até hoje, nem todos os nossos estádios conseguem tal feito. E aqui está o grande paradoxo. Toda essa civilização foi erguida sobre uma única ideia: a aversão ao poder absoluto. Eles destronaram seus reis e fundaram uma república, um sistema complexo de freios e contrapesos para garantir que ninguém jamais pudesse concentrar todo o poder sozinho novamente. E qual foi o resultado? Esse sistema ruiu, transformando-se em uma das ditaduras mais famosas da história. Como? Como um mecanismo criado justamente para evitar a tirania acabou por gerá-la? É isso que vamos descobrir. Vamos percorrer toda essa trajetória, desde a fundação mítica até o surgimento do homem que mudaria tudo. Mas para entender como eles caíram, é preciso ver como nasceram. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Porque nos alicerces de tamanha grandeza não encontramos um ato heróico, mas sim um crime. A lenda que deu origem a tudo é mais sangrenta e perturbadora do que se possa imaginar. Toda grande história exige um começo à altura. Os romanos não foram uma exceção. Eles criaram para si uma linhagem digna de deuses e heróis. Segundo a crença deles, sua história não começa nas colinas da Itália, mas nas ruínas fumegantes de Troia. Quando os gregos incendiaram a grande cidade, os troianos sobreviventes, liderados pelo herói Enéas, vagaram pelos mares por muito tempo até que finalmente fundaram uma nova cidade na Península Itálica, Alba Longa. Séculos se passam. Em Alba Longa, governa um rei cruel que havia usurpado o trono de seu próprio irmão. E esse irmão deposto acaba tendo netos gêmeos, Rômulo e Remo, herdeiros diretos. Uma ameaça. O usurpador ordena que os bebês sejam lançados ao rio Tibre. Um servo carrega um cesto de vime em direção às águas. Dentro dele, 2 pequenos corpos quase sem vida. Ele coloca o cesto na água fria e turva e o empurra para longe da margem. Não era um assassinato no sentido comum da palavra. Era uma tentativa de apagá-los da história, de entregá-los à fúria da natureza, para que ninguém pudesse encontrar sequer uma sepultura. Mas o rio não os mata. As águas levam o cesto suavemente até a margem, ao pé do Monte Palatino. E ali acontece o prodígio que se tornaria o símbolo de Roma por milênios. Uma loba emerge da floresta. Ela não devora os bebês. Em vez disso, ela se deita ao lado deles e os amamenta. Um animal selvagem salva aqueles que foram traídos pelo homem. Nessa imagem reside a essência da futura Roma, forjada pela natureza selvagem, sobrevivente contra todas as probabilidades, cruel e, ao mesmo tempo, capaz de uma misericórdia inesperada. Os irmãos crescem, descobrem sua verdadeira origem, derrubam o usurpador e devolvem o trono ao avô. Mas a cidade antiga já se tornara pequena para eles. Eles decidem fundar a própria cidade, justamente onde, um dia, foram encontrados pela loba. É aqui que a tragédia começa. Eles discutem sobre em qual das colinas devem construir e em homenagem a quem a cidade será batizada.
Para resolver o impasse, eles recorrem aos deuses e observam o voo dos pássaros. Remo vê 6 abutres, Rômulo vê 12. A vitória é de Rômulo. Ele toma um arado, puxado por um touro e uma vaca brancos, e traça um sulco sagrado, a futura fronteira da cidade, e declara: ninguém cruzará estas muralhas. Remo, ressentido com a derrota, salta sobre o fosso raso num gesto de zombaria. Um único salto, um breve instante de desprezo. Tomado pela fúria, Rômulo golpeia o próprio irmão. Remo cai morto. A pedra fundamental de Roma foi assentada sobre o sangue fraterno. A cidade, batizada de Roma em honra ao vencedor, nasceu de um fratricídio. Essa profecia sombria perseguiria Roma por toda a sua história, resultando em guerras civis intermináveis. A cidade está de pé, mas quem irá habitá-la? Rômulo proclama seu domínio como um refúgio para todos, e para lá correm escravos fugitivos, exilados, devedores e saqueadores. Ou melhor, não apenas bandidos, mas todos aqueles que não encontravam lugar no mundo antigo e estabelecido. O resultado foi uma cidade de homens, fortes, destemidos e prontos para o combate. Mas uma cidade assim não tem futuro. Ela precisa de mulheres, esposas, mães. Nenhuma das tribos vizinhas aceitava dar suas filhas em casamento para aquele bando de renegados. Foi então que Rômulo elaborou um plano. Ele organizou uma grande celebração, repleta de jogos e competições, e convidou seus vizinhos, especialmente os sabinos, uma tribo próspera. Eles vieram com suas famílias inteiras, desarmados e sem suspeitar de nada. No auge das festividades, Rômulo deu o sinal. Os romanos avançaram sobre os convidados, e enquanto os homens ainda estavam atordoados, capturaram suas filhas e esposas, levando-as para dentro da cidade. Aquele era um ato de fundação de um Estado. Cruel, mas, sob a ótica deles, necessário. Os sabinos reuniram um exército e marcharam contra Roma, determinados a resgatar suas mulheres e lavar a própria honra. A batalha teve início aos pés do Monte Capitolino, e no exato momento em que os dois exércitos estavam prestes a se enfrentar, algo inacreditável aconteceu. No campo de batalha, surgem aquelas mesmas mulheres que haviam sido raptadas. Com os cabelos soltos e roupas rasgadas, muitas delas trazem bebês nos braços. Elas se colocam entre os combatentes. De um lado, seus pais e irmãos. Do outro, seus novos maridos. E elas gritam que não querem se tornar viúvas e órfãs em um único dia. Declaram que aprenderam a amar os romanos e que agora aquele é o seu lar. Esse gesto desesperado interrompe o combate. Os inimigos de ontem baixam as armas. Sabinos e romanos selam a paz e se tornam um só povo. Assim, a cidade está fundada. Erigida sobre o leite da loba, o sangue entre irmãos e o rapto de mulheres. Mas, por enquanto, isso ainda não é um Estado. É apenas um bando que se apossou de um território. Como transformar esse caos em uma civilização? Para isso, seriam necessários leis, religião e ordem. Para isso, seriam necessários reis. A data de fundação de Roma é tradicionalmente fixada em 21 de abril de 753 a.C. Um bando de ex-pastores e escravos fugidios transformou-se em um povo. Mas como transformar um povo em um Estado? A resposta de Roma foi simples, passo a passo. Ao longo de 244 anos, 7 reis, agindo como engenheiros, montaram um mecanismo complexo que chamamos de civilização. Cada um deles adicionou a sua própria peça. O primeiro rei, Rômulo, era um guerreiro. Ele deu a Roma a força e os símbolos desse poder. O mais célebre deles eram os fasces. Trata-se de um feixe de varas, geralmente de olmo ou bétula, amarrado por uma correia vermelha. No centro ficava um machado. As varas serviam para o castigo e o machado para a execução. Quando os lictores, os guardas do rei, caminhavam à frente dele carregando esses fasces, todos compreendiam. Aquele homem detinha o poder sobre a vida e a morte. O símbolo revelou-se tão poderoso que sobreviveu a Roma por milênios. No século XX, Benito Mussolini o adotaria como um emblema de seu partido, e da palavra fasces nasceria o termo fascismo.
Mas não se constrói um Estado apenas com a força. Depois do belicoso Rômulo, surgiu seu oposto absoluto, Numa Pompílio. Ele não era um guerreiro, mas sim um sacerdote, e trouxe para Roma não a espada, mas a lei e a ordem. Primeiro, ele criou o principal órgão de poder, que definiria toda a história de Roma, o Senado. Dele faziam parte os 100 chefes de família mais nobres e respeitados, chamados de pais, em latim, patres. Foi daí que surgiu o termo patrícios. Em segundo lugar, Numa deu aos romanos uma religião, organizou os cultos e, o que é fundamental, proibiu os sacrifícios humanos. Em terceiro lugar, ele estabeleceu o conceito de propriedade privada. Toda a terra ao redor de Roma foi demarcada e dividida entre as famílias. Surgiram então as pedras de fronteira, consideradas sagradas. Agora, cada um possuía seu próprio terreno, que podia ser deixado como herança. E por fim, ele deu aos romanos o tempo. Numa introduziu um calendário de 12 meses, com 355 dias. Acontece que isso era menos do que um ano solar. Os romanos sabiam disso. E, para evitar que o calendário se desviasse das estações, eles precisavam inserir, de tempos em tempos, um 13º mês adicional. O sistema era complexo, mas funcionava. Ele permitiu o planejamento da agricultura e das celebrações religiosas. Durante os 43 anos de seu reinado, Numa Pompílio não travou uma única guerra. Ele se dedicou a construir instituições. Os reis seguintes deram continuidade a esse trabalho. Tulo Hostílio dobrou o território de Roma ao conquistar a cidade vizinha de Alba Longa. Já o quarto rei, Anco Márcio, fez algo que mudaria a sociedade romana para sempre. Ele plantou ali uma verdadeira bomba-relógio. Após mais uma guerra vitoriosa, ele transferiu toda a população de uma cidade latina conquistada para Roma. Mas ele não os tornou escravos, nem lhes deu plenos direitos de cidadania. Ele os estabeleceu no Monte Aventino e lhes concedeu um status especial. Eles foram chamados de plebeus, ou plebe, um termo que significava simplesmente a multidão. Assim, dois povos distintos surgiram dentro de Roma. De um lado, os patrícios, descendentes daqueles primeiros pais, os senadores originais. Eles eram donos das terras, ocupavam as cadeiras do Senado e se consideravam os únicos romanos de verdade. Do outro lado, estavam os plebeus. Eram homens livres, artesãos, comerciantes e agricultores. No entanto, não possuíam direitos políticos, não podiam ser eleitos para cargos públicos nem fazer parte do Senado. Todo o poder estava concentrado nas mãos dos patrícios. É aqui que surge o principal paradoxo da Roma primitiva, algo difícil de conceber. Os plebeus não possuíam nenhum direito político. No entanto, eram justamente eles que formavam a base do exército romano. Naquela época, o exército era uma milícia popular. Quando uma guerra começava, todo homem capaz de carregar uma arma partia para o combate. E a esmagadora maioria desses homens era composta por plebeus. Isso criava uma situação absurda. As pessoas que derramavam sangue por Roma, que a defendiam e expandiam seus territórios, não tinham direito à voz na administração da própria cidade. Eram soldados, mas não cidadãos no sentido pleno da palavra. Os patrícios decidiam se haveria guerra ou não, mas eram os plebeus que marchavam para a morte. Essa injustiça se tornaria o motor principal de toda a política interna de Roma pelos próximos 200 anos. O conflito entre patrícios e plebeus foi a rachadura no alicerce que faria a estrutura do Estado romano estremecer repetidas vezes. Enquanto isso, o Estado continuava a se tornar cada vez mais complexo. O quinto rei, Lúcio Tarquínio Prisco, ampliou o Senado de 100 para 300 pessoas, para incluir novas famílias nobres na elite. Foi ele quem introduziu a tradição dos triunfos, desfiles luxuosos em homenagem ao general vitorioso. Um espetáculo grandioso que transformava o sucesso militar em capital político. O sexto rei, Sérvio Túlio, entrou para a história como um grande reformador. Ele realizou o primeiro censo populacional da história de Roma e, com base nesse registro, mudou o próprio princípio da organização social. Ele concedeu direitos civis aos plebeus. Um enorme passo à frente. Mas, é claro, com um porém.
Sérvio dividiu todos os cidadãos em 5 classes, dependendo da sua riqueza, e o dever militar agora dependia de cada classe. Quanto mais rico o cidadão, melhor seria o seu armamento, maior a sua contribuição para o exército e mais direitos políticos ele possuía. Os mais abastados formavam a cavalaria e a infantaria pesada, e seus votos nas assembleias populares eram os que mais pesavam. Já os pobres, que não tinham dinheiro para armaduras, serviam na infantaria leve, e seus votos quase não faziam diferença. Injusto? Sim, mas era melhor do que nada. Pela primeira vez, os plebeus passavam a integrar o sistema político. No final do período monárquico, o Estado romano já apresentava uma estrutura bastante moderna. Havia um exército, o Senado, um conjunto de leis, o direito à propriedade privada e uma organização social complexa. A engrenagem estava montada. Foi então que o 7º e último rei subiu ao trono. Seu nome era Lúcio Tarquínio, e ele ficaria conhecido pelo apelido de O Soberbo. Tarquínio decidiu destruir essa engrenagem. Ele era um tirano na acepção mais literal da palavra. Tomou o poder após assassinar seu antecessor, Sérvio Túlio. Parou de convocar o Senado e, quando o fazia, simplesmente ignorava a opinião dos senadores. Mandava executar os parlamentares que discordavam dele e confiscava seus bens. Cercou-se de guarda-costas e passou a governar baseado no medo. Roma, que durante 200 anos aprendeu a viver sob o império da lei, viu-se novamente sob o domínio de um único homem, cuja vontade estava acima de qualquer legislação. A atmosfera na cidade tornou-se sufocante. O descontentamento crescia, mas ninguém ousava se manifestar abertamente. Era preciso um pretexto, uma faísca capaz de explodir o barril de pólvora. E essa faísca surgiu a partir de uma tragédia pessoal. Naquela época, o exército romano sitiava uma cidade vizinha. Durante as noites, os jovens aristocratas, entre os quais estava o filho do rei, Sexto Tarquínio, passavam um tempo em suas tendas. Em meio ao tédio do acampamento, começaram a discutir sobre qual deles possuía a esposa mais virtuosa. Para encerrar a disputa, montaram em seus cavalos e galoparam até Roma, a fim de conferir o que suas companheiras faziam na ausência deles. Muitas delas foram encontradas em banquetes e celebrações animadas. No entanto, ao chegarem à casa de um de seus companheiros, Colatino, a cena foi bem diferente. Sua esposa, Lucrécia, estava dedicada ao tiar, cercada por suas servas, embora já fosse alta noite. Ela era o exemplo perfeito da matrona romana, discreta, trabalhadora e fiel. O desafio estava vencido. Porém, a beleza e a virtude de Lucrécia marcaram profundamente o filho do rei. Poucos dias depois, Sexto Tarquínio retornou à casa de Colatino sozinho e foi recebido como um convidado de honra. À noite, quando todos dormiam, ele entrou nos aposentos de Lucrécia com uma espada desembainhada. Ele a ameaçou, implorou e prometeu-lhe poder. Ela recusou. Foi então que ele disse que não mataria apenas ela. Ele degolaria um escravo, colocaria o corpo nu ao lado da jovem e anunciaria a todos que os havia flagrado juntos. Para uma mulher romana, para quem a honra valia mais que a própria vida, a ameaça de tamanha desonra póstuma era pior do que a morte. Ela cedeu. Assim que ele partiu, Lucrécia mandou chamar o pai e o marido. Quando eles chegaram, ela relatou tudo o que havia acontecido. Exigiu que fizessem um juramento. Eles deveriam vingar sua honra violada. Em seguida, ela puxou um punhal que escondia sob as vestes e o cravou no próprio coração. O corpo dela foi levado para a praça principal de Roma. Lúcio Júnio Bruto, um dos amigos de seu marido, retirou o punhal ensanguentado da ferida. Erguendo a arma sobre a cabeça, ele jurou expulsar de Roma não apenas Tarquínio, mas toda a sua linhagem, e prometeu que nunca mais permitiria que um rei governasse a cidade. Ao ver o corpo daquela mulher respeitada e ouvir o relato sobre o que o filho do rei havia feito, a multidão explodiu em fúria. A revolta foi absoluta. Quando Tarquínio, o soberbo, tentou retornar à cidade com o seu exército, encontrou os portões fechados. Ele foi impedido de entrar. O poder da monarquia em Roma havia caído. O rei foi exilado. A palavra rei tornou-se uma maldição. Mas o que viria a seguir?
Como governar um Estado mantendo o medo constante de concentrar o poder em uma só mão? Os romanos criaram um sistema que deveria ser uma proteção eterna contra a tirania. Eles o chamaram de república. Os romanos expulsaram o rei. Mas simplesmente escolher um novo governante significaria, cedo ou tarde, o surgimento de um novo tirano. O trauma deixado pelo governo dos Tarquínios era tão profundo que todo o novo sistema foi construído sobre uma única ideia: impedir que o poder se concentrasse novamente em uma só pessoa. Era uma engenharia política nascida da paranoia e absolutamente genial em sua simplicidade. Em vez de um único rei, passaram a existir 2 cônsules. E por que 2? Para que pudessem vigiar um ao outro. Cada um deles tinha o poder de vetar as decisões do colega. Era como um cofre com 2 chaves diferentes, entregues a 2 pessoas que não confiavam entre si. Só era possível abri-lo trabalhando em conjunto. O mandato durava apenas 1 ano. Em 12 meses, não haveria tempo suficiente para instaurar uma ditadura. E se alguém tentasse, todos saberiam que em pouco tempo aquele poder chegaria ao fim. Mas o término do mandato não trazia descanso. Era preciso prestar contas ao Senado por cada ato praticado. Se a lei fosse violada, o governante poderia ser julgado e até executado. O poder deixava de ser um privilégio e se tornava um trabalho perigoso, de extrema responsabilidade. Para situações de perigo extremo, como guerras ou epidemias, havia um mecanismo legal: o tirano por 6 meses. Era o cargo de ditador. A ele era concedido o poder absoluto para salvar o Estado, mas por exatamente 6 meses, nem um dia a mais. Após esse período, ele era obrigado a renunciar aos seus poderes. À primeira vista, parecia um sistema perfeito, mas ele trazia uma vulnerabilidade oculta, presente desde a própria fundação da cidade. Todos aqueles cônsules, senadores e magistrados, todos eram patrícios. Já os plebeus, que formavam a maioria da população e a base do exército, estavam completamente excluídos do governo. Eles pagavam impostos e morriam nas guerras, mas sua voz não tinha peso algum. E essa ferida estava prestes a se romper. O conflito eclodiu no ano de 494 antes da nossa era. Naquela manhã, Roma estava sob ameaça. Tribos vizinhas se preparavam para uma invasão. O Senado convocou a mobilização geral, mas a resposta foi o silêncio. As forjas, onde as espadas eram moldadas, estavam caladas. As oficinas de reparo de armaduras, fechadas. As bancas de comércio no fórum, desertas. Os plebeus, soldados, artesãos e camponeses, apenas reuniram suas famílias, pegaram seus pertences e deixaram a cidade em silêncio. Subiram o vizinho Monte Sagrado, montaram acampamento e acenderam suas fogueiras. Não era uma revolta armada. Era algo muito mais assustador. O exército simplesmente pediu demissão. Toda a classe trabalhadora entrou em férias por tempo indeterminado. Os patrícios ficaram sozinhos na cidade vazia, observando a fumaça das tropas inimigas fora dos muros e a fumaça do acampamento do seu próprio exército, que agora se recusava a defendê-los. Os plebeus declararam: "Não voltaremos até que tenhamos direitos políticos reais." Roma estava paralisada. Os patrícios foram forçados a fazer concessões. O resultado dessa, que foi a primeira greve geral da história, foi o surgimento de um cargo totalmente novo, o de tribuno da plebe. Esses representantes eleitos dos plebeus receberam poderes extraordinários. Para começar, a figura do tribuno era considerada sagrada e inviolável. Qualquer pessoa que atacasse um tribuno era imediatamente declarada fora da lei. Mas a sua arma principal era uma palavra curta, em latim: veto. Eu proíbo. O tribuno da plebe podia entrar em uma sessão do Senado e esperar até que os senadores aprovassem mais uma lei que prejudicasse os direitos do povo. Então, ele se levantava e pronunciava apenas essa palavra. E pronto, a lei não passava. A decisão era anulada. A engrenagem do Estado parava completamente. Era o botão de emergência que o povo simples tinha, finalmente, em suas mãos. A luta por direitos não durou apenas 1 ano ou 2. Na verdade, ela se estendeu por quase 2 séculos.
Vez após vez, os plebeus usavam seu principal trunfo, a secessão. Eles abandonavam a cidade para forçar o governo a ceder e garantir novas conquistas. Passo a passo, eles retomaram o direito à terra, alcançaram o fim da escravidão por dívidas e ganharam acesso aos cargos públicos. Por volta do ano 300 a.C., um plebeu podia ocupar qualquer posição em Roma, até mesmo a de cônsul. Na prática, a barreira que dividia as duas classes havia caído. Mas o que acontece quando uma revolução vence? A liderança dos vencedores transforma-se ela própria na nova elite. Famílias plebeias ricas e influentes, após conquistarem o poder, passaram a se unir por meio de casamentos com linhagens patrícias que, embora nobres, estavam empobrecidas. Elas se fundiram em uma nova classe dominante, a nobilidade. A aristocracia de sangue cedeu lugar à aristocracia da riqueza e da influência. O abismo entre ricos e pobres não desapareceu, apenas mudou de lugar. Agora, a fronteira não dividia mais patrícios e plebeus, mas sim quem tinha posses e quem vivia na miséria. As contradições internas pareciam resolvidas. Roma, forjada nessa luta de 200 anos, tornou-se mais unida e sólida do que nunca. Toda aquela energia social, antes consumida em conflitos internos, estava agora pronta para transbordar. Essa nova força coesa permitiu que Roma olhasse para além de seus próprios muros e começasse a fazer o que sabia fazer de melhor: guerrear. Começava a era da conquista da Itália. Fortalecida internamente, Roma começou a olhar para fora e não gostou do que viu. Por todos os lados havia inimigos: etruscos ao norte, latinos ao sul e samnitas nas montanhas. A guerra tornou-se para Roma um estado permanente, algo tão natural quanto o ato de respirar. No início, as legiões apenas repeliam as invasões. Depois, elas mesmas passaram à ofensiva. Foi um moedor de carne lento e metódico que se arrastou por décadas. Por volta do ano 341 a.C., toda a Itália Central já estava sob o domínio romano: o Lácio, o sul da Etrúria e o oeste da Campânia. A cidade transformou-se em um predador que devorava a península de forma planejada. E assim, no ano 280 a.C., Roma alcançou o salto da bota italiana, a rica cidade grega de Tarento. Tarento percebeu que não conseguiria vencer sozinho. A máquina militar romana já era poderosa demais. Por isso, os gregos buscaram o apoio de uma verdadeira estrela, um dos maiores comandantes da época, o rei Pirro, de Épiro. Parente de Alexandre o Grande, ele era considerado um mestre absoluto da tática. Aquela seria a primeira vez que o exército de cidadãos de Roma enfrentaria uma força militar profissional helênica. Mas Pirro não trouxe apenas soldados veteranos. Ele trouxe uma arma que ninguém na Itália jamais havia visto. No campo de batalha, os legionários romanos sentiram o chão tremer sob seus pés. Logo depois, ouviram um rugido estranho, um som potente, como o de uma trombeta. Foi então que, por trás da colina, eles surgiram. Enormes montanhas cinzentas de músculos e couro, com guerreiros montados em suas costas. Mas espere, elefantes de guerra? Na Itália? Para os romanos, acostumados a lutar apenas contra a infantaria, aquilo foi um choque absoluto. Era como se, em um torneio de cavaleiros medievais, alguém surgisse pilotando um tanque de guerra. A primeira batalha foi um desastre. Ao avistar aqueles monstros, a cavalaria romana entrou em pânico. Os cavalos derrubavam seus cavaleiros e fugiam em disparada. A infantaria fraquejou. Os elefantes simplesmente pisoteavam os legionários contra o chão, rompendo suas famosas e organizadas fileiras. Pirro venceu. Um ano depois, ocorreu a segunda batalha. O cenário se repetiu. Mais uma vez os elefantes, mais uma vez o pânico e mais uma vitória de Pirro. Mas a palavra vitória, nesse contexto, precisa de uma ressalva. Após o segundo confronto, enquanto percorria o campo repleto de corpos, Pirro observava sombriamente o que restava do seu exército. Sim, o número de mortos entre os romanos era maior. No entanto, seus guerreiros de elite, os veteranos que ele trouxera da Grécia, também estavam caídos naquele chão. E não havia ninguém para substituí-los. Roma, por outro lado, mesmo perdendo milhares de homens, podia simplesmente convocar novos recrutas das terras conquistadas.
Foi nesse momento que Pirro pronunciou a frase que entrou para a história. Olhando para os seus oficiais, ele disse: "Mais uma vitória como esta, e não me restará nenhum soldado." Assim, nasceu o conceito de vitória pírrica, um triunfo que equivale a uma derrota. Uma vitória com um custo tão elevado que esgota completamente as forças para continuar lutando. Esse era o grande segredo de Roma, algo que a própria cidade estava apenas começando a perceber. Roma podia perder batalhas, podia perder exércitos inteiros, mas não podia perder a guerra. Suas reservas humanas pareciam inesgotáveis. Pirro, um estrategista brilhante, venceu 2 grandes combates, mas perdeu a guerra de exaustão. Ele simplesmente partiu da Itália, pois seu exército diminuía a cada nova vitória. Roma passou pelo seu primeiro grande teste de maturidade. Resistiu a um dos melhores generais do mundo e a sua arma devastadora. No ano 265 a.C., quase toda a Itália, de norte a sul, estava sob domínio romano. Roma havia se tornado a senhora absoluta da península. A Itália havia sido conquistada. Roma agora era uma força única e monolítica. Mas, ao observar o horizonte do alto de seu triunfo, deparou-se com um novo rival, muito mais imponente. Uma potência que, em vez de construir estradas, dominava os mares. Um império que detinha o controle de todas as rotas comerciais do Mediterrâneo. O nome desse império: Cartago. Agora, o mapa mundi conta com 2 gigantes. De um lado, Roma, a civilização da terra. Agricultores, soldados, engenheiros e construtores de estradas. Sua força reside nas legiões, na disciplina e na capacidade de absorver e digerir os povos conquistados. Seu mundo é limitado pela linha da costa. Do outro lado, Cartago, a civilização do mar. Mercadores, navegadores e financistas. Seu poder está nos navios, no dinheiro e no controle das rotas comerciais. Seu império não é um território contínuo, mas uma rede de portos espalhados por todo o Mediterrâneo ocidental. O sul da Espanha, a Sardenha, a Córcega, o norte da África e, o mais importante, a parte oeste da Sicília. 2 mundos que quase não se cruzam, um predador terrestre e um marítimo. O confronto entre os dois era inevitável. E o motivo, como costuma acontecer, foi um pretexto banal. Um grupo de mercenários conhecidos como mamertinos tomou a cidade siciliana de Messina, bem diante dos olhos da Itália. Quando começaram a ser acuados pelos gregos locais, os mercenários tomaram uma decisão brilhante em sua própria estupidez. Pediram ajuda a Roma e a Cartago ao mesmo tempo. Os cartagineses chegaram primeiro e ocuparam a cidade. Os romanos não gostaram disso, nem um pouco. O Senado hesitou, mas a Assembleia Popular votou a favor da guerra. Foi assim que, por causa de um bando de saqueadores em uma pequena cidade portuária, começou a Primeira Guerra Púnica. E imediatamente Roma se viu diante de um problema que parecia impossível de resolver. Como enfrentar uma potência marítima quando não se tem uma frota? Absolutamente nada. Nenhum único navio de guerra capaz de fazer frente às quinquerremes de Cartago. Embarcações gigantescas de 5 níveis que eram o ápice da engenharia naval daquele tempo. Cartago dominava os oceanos com a mesma confiança que um legionário empunhava sua espada. Podiam realizar desembarques em qualquer ponto da costa, suprir suas tropas e bloquear os portos romanos. Roma era como um boxeador lutando com uma das mãos amarradas. O que restava fazer? Desistir? Isso jamais faria parte do espírito romano. E foi nesse cenário que aconteceu algo que até hoje soa como um milagre. Ou, se preferir, um exemplo de uma capacidade de adaptação extraordinária, quase beirando a loucura. Diz a lenda que na costa da Itália, um navio cartaginês encalhou e foi capturado. Apenas um. Os romanos não o desmontaram para guardar como lembrança. Eles o arrastaram para a praia, o desmembraram tábua por tábua e o copiaram. Simplesmente replicaram a tecnologia do inimigo. No entanto, construir um navio era apenas o começo. Eles precisavam de uma frota. E é aqui que os números se tornam impressionantes. Em poucos meses, Roma ergueu uma frota com mais de 100 desses navios de grande porte e centenas de embarcações menores. Do zero. 100 engenheiros experientes, 100 estaleiros e 100 almirantes. Os futuros remadores eram treinados na própria areia.
Eles montavam bancos na mesma disposição em que estariam no navio, e os legionários moviam os remos no ar para praticar o sincronismo. Parece até piada, mas funcionou. No entanto, os romanos eram pragmáticos. Eles compreendiam que copiar um navio não era o mesmo que aprender a lutar no mar. Os capitães de Cartago eram marinheiros por linhagem, sabiam manobrar, abalroar o inimigo e se posicionar com precisão. Já os legionários romanos, que até pouco tempo eram simples camponeses, não tinham essa habilidade. Foi então que eles criaram algo que mudaria completamente as regras do jogo. Decidiram transformar a batalha naval em um combate terrestre. Inventaram uma ponte de abordagem, que eles mesmos apelidaram de Corvo. Era uma passarela de madeira pesada, com cerca de 11 metros de comprimento e proteções laterais. Em uma das extremidades, havia um enorme bico de ferro afiado, semelhante ao de um corvo. Essa ponte ficava presa ao mastro e podia girar livremente. Quando o navio romano se aproximava da embarcação inimiga, a ponte despencava com estrondo sobre o convés do adversário. O bico de ferro cravava-se profundamente na madeira, e os dois navios ficavam presos um ao outro. A partir daí, atravessando aquela ponte, surgiam aqueles que ninguém desejava enfrentar em terra firme, os legionários romanos. A batalha naval terminava ali, começava o massacre. E funcionou. Logo na primeira grande batalha, em Milas, os cartagineses, confiantes em sua superioridade, perderam 50 navios. Eles simplesmente não entenderam o que estava acontecendo. Enquanto avançavam para o impacto, aquela máquina infernal caía sobre eles, e o convés era rapidamente tomado pela infantaria romana. O confronto decisivo ocorreu no Cabo Ecnomo, na costa da Sicília. Foi uma das maiores batalhas navais de toda a história. Quase 700 navios e cerca de 300 mil pessoas participaram de ambos os lados, um número superior à população de muitas cidades modernas. Os romanos utilizaram novamente os corvos. A frota de Cartago foi esmagada. Eles perderam quase 100 navios e 40 mil homens. Já os romanos perderam 24 navios e 10 mil soldados. O caminho para a África, rumo ao território da própria Cartago, estava aberto. A guerra durou 23 anos. Para ser mais exato, foi quase um quarto de século de um massacre contínuo e exaustivo, tanto em terra quanto no mar. Ambos os lados estavam exaustos, levados ao limite absoluto. Mas Roma, graças ao seu sistema de alianças e aos seus inesgotáveis recursos humanos, resistiu. Cartago, porém, sucumbiu. Com o Tratado de Paz, a cidade perdeu a Sicília, sua joia mais preciosa. A ilha tornou-se a primeira província ultramarina de Roma. Além disso, Cartago foi obrigada a pagar uma indenização de guerra colossal, uma quantidade de prata tão vasta que comprometeu sua economia por muito tempo. Roma venceu, aprendeu a navegar, tornou-se uma potência marítima. Parecia que o grande rival estava derrotado, humilhado, e não representava mais nenhuma ameaça. Mas na própria Cartago, à sombra dos templos, um menino crescia. Seu pai, um dos maiores generais cartagineses, levou-o um dia até o altar e o fez prestar um juramento. Um juramento de ódio eterno e implacável contra Roma. O nome do menino era Aníbal, e ele se preparava para a vingança. A vingança é um prato que se serve frio, às vezes gélido. Aníbal, filho de Amílcar, que jurou ódio eterno a Roma diante de um altar, esperou por sua oportunidade durante mais de 20 anos. E a própria Roma deu a ele o pretexto necessário. Enquanto Cartago estava enfraquecida, dilacerada por uma revolta de mercenários, os romanos violaram o tratado e ocuparam, cinicamente, a Sardenha e a Córcega. Para o Senado, aquilo era apenas uma manobra pragmática. Para Aníbal, era a prova final. A prova de que não poderia haver paz com aquele inimigo. Apenas a aniquilação. Ele elaborou um plano que faria o coração de qualquer outro general parar. Ele não esperaria pelos romanos na África. Não lutaria pelo controle de ilhas. Ele golpearia o coração da fera. Levaria a guerra para dentro da Itália. Mas como? O mar era dominado pela frota romana. O único caminho passava pela Espanha, pela Gália e pelos Alpes. Uma muralha de gelo que ninguém, antes dele, jamais havia cruzado com um exército. Era pura loucura.
e foi exatamente esse o caminho que ele seguiu. Dezenas de milhares de soldados, a cavalaria e elefantes de guerra avançam com dificuldade por trilhas estreitas e cobertas de gelo. Abaixo, o abismo. Acima, a neve e tribos montanhesas hostis. Homens e animais despencam no vazio. Não há comida. O frio penetra até os ossos. Durante a travessia, Aníbal perdeu quase metade do seu exército. Mas, quando seus soldados exaustos e gelados desceram ao vale do rio Pó, realizaram o impossível. Eles surgiram onde ninguém os esperava. O pesadelo de Roma havia começado. A princípio, os romanos não deram importância ao fato. Um bárbaro com um punhado de homens esfarrapados não lhes parecia uma ameaça. Enviaram contra ele um exército consular após o outro, e, um a um, Aníbal os aniquilava. Nas margens dos rios Ticino e Trébia e no lago Trasimeno, ele atraiu um exército inteiro para uma armadilha entre a água e as colinas, provocando um verdadeiro massacre. Ele era um gênio da tática. Lia os cônsules romanos como um livro aberto, explorando sua arrogância e temperamento impulsivo. Em Roma, o pânico crescia. Aquele homem parecia invencível. Finalmente, o Senado decidiu acabar com ele de uma vez por todas. Eles reuniram o maior exército que Roma já havia colocado em campo. 8 legiões, 80.000 homens. Para ser exato, 86.000 soldados sob o comando de 2 cônsules. Encontraram Aníbal perto do pequeno vilarejo de Canas, em uma planície vasta e castigada pelo sol. O lugar ideal para esmagá-lo com o peso de sua própria massa. Aníbal tinha apenas 40.000 soldados. Parecia que ele não tinha a menor chance. O que aconteceu a seguir é estudado em todas as academias militares do mundo como o exemplo perfeito de uma batalha de aniquilação. Aníbal posicionou seu exército em formato de meia-lua, voltada para os romanos. No centro, ele colocou os soldados mais vulneráveis, os gauleses. Já nos flancos, posicionou sua melhor infantaria e cavalaria. Como Aníbal já esperava, os romanos atacaram o centro com toda a sua força. Os gauleses começaram a recuar lentamente. Sentindo a vitória próxima, as legiões romanas avançaram com ímpeto, penetrando cada vez mais fundo na formação cartaginesa. Eles não perceberam quando a meia-lua se transformou em uma ferradura. Não notaram que os flancos de Aníbal começavam a se fechar atrás deles. E então, a cavalaria cartaginesa, depois de destruir a romana, atacou pela retaguarda. A armadilha tinha se fechado. 80.000 homens se viram encurralados em um cerco mortal, pressionados por todos os lados, sem ter como lutar ou fugir. Ali, não começou uma batalha, começou um massacre. Ele durou 8 horas. Ao cair da noite, 48.000 romanos jaziam mortos no campo de batalha. 48.000. É a população de uma cidade inteira de médio porte, dizimada em um único dia. Outros 10.000 foram feitos prisioneiros. Já os cartagineses perderam menos de 6.000 soldados. Roma estava sem exército. O caminho para a cidade eterna estava aberto. Tanto no Senado quanto nas ruas, sussurravam-se 3 palavras de gelarem o sangue. Aníbal está às portas. Mas Aníbal não veio. O motivo de ele não ter marchado contra Roma é um dos maiores debates da história. Talvez ele não tivesse máquinas de cerco. Talvez esperasse que, após tamanha derrota, os aliados de Roma mudassem de lado e a cidade caísse por conta própria. Mas ele se enganou. Ele esmagou as legiões romanas, mas não compreendeu o principal. Ele não conseguiu quebrar o espírito de Roma. Naquela que foi sua hora mais sombria, Roma mostrou por que se tornaria a senhora do mundo. Nada de negociações, nada de pânico. O Senado proibiu as mulheres de chorarem nas ruas. Uma mobilização total foi declarada. Recrutaram jovens de apenas 17 anos para o exército, e o Estado chegou a comprar escravos para transformá-los em soldados. Todas as reservas de ouro e prata dos templos foram fundidas para fabricar moedas de guerra. E, enquanto Roma lambia suas feridas, seus diplomatas trabalhavam. Aníbal selou uma aliança com a Macedônia, e parecia que mais um exército estava prestes a cair sobre Roma, vindo do leste. No entanto, agentes romanos provocaram uma guerra entre a Macedônia e seus vizinhos gregos.
O rei macedônio, Filipe, ficou de mãos atadas e jamais conseguiu ajudar Aníbal. Roma não lutava apenas com a espada, mas também com a inteligência. Mesmo onde os romanos sofriam derrotas, eles demonstravam uma persistência implacável. A cidade de Siracusa, na Sicília, aliou-se a Cartago, e Roma enviou um exército para cercá-la. Poderia parecer um cerco comum, mas a defesa de Siracusa era comandada pela maior mente da antiguidade, o matemático Arquimedes. Ele transformou sua cidade em uma armadilha mortal. As muralhas estavam repletas de catapultas que ele mesmo projetou. Guindastes gigantescos, conhecidos como as garras de Arquimedes, agarravam os navios romanos, suspendiam as embarcações no ar e as lançavam contra os rochedos. Segundo a lenda, ele teria até criado um sistema de espelhos capaz de incendiar a frota usando apenas a luz solar concentrada. Os soldados romanos estavam aterrorizados. Eles tinham medo de qualquer corda que estivesse pendurada na muralha. O cerco se arrastou por 2 anos. Por fim, a cidade foi tomada por meio de uma estratégia astuta. E no meio do caos dos saques, um soldado romano matou Arquimedes, de 75 anos, que estava sentado no chão desenhando figuras geométricas na areia. Os anos se passaram. Aníbal ainda estava na Itália, invicto, porém isolado. Ele era como um espinho cravado no corpo de Roma. Algo doloroso, mas não fatal. Roma recuperava suas forças aos poucos, retomando as cidades que haviam passado para o lado do inimigo. No entanto, ninguém conseguia derrotar Aníbal em campo aberto. Ninguém ousava tentar. Roma precisava de seu próprio Aníbal. E ele surgiu. Seu nome era Públio Cornélio Cipião. Ele era jovem, mas já estava forjado no calor das batalhas. Ele sobreviveu ao desastre de Canas e viu as táticas de Aníbal com os próprios olhos. Cipião compreendeu algo que os velhos e obstinados senadores não conseguiam enxergar. Não era possível vencer Aníbal jogando pelas regras de Roma. Era preciso jogar pelas regras do próprio Aníbal. Cipião propôs um plano ousado, quase insano: parar de perseguir Aníbal por toda a Itália. Em vez disso, deveriam reunir um exército, cruzar o mar em direção à África e golpear o coração da própria Cartago. Era uma cópia exata da estratégia de Aníbal, uma resposta espelhada. Os senadores ficaram aterrorizados. Desembarcar em território inimigo enquanto o principal adversário ainda ocupava suas próprias terras parecia um suicídio. Mas Cipião insistiu, e ele estava certo. Assim que suas legiões desembarcaram na África, o pânico tomou conta de Cartago. Aníbal foi convocado de volta da Itália. Após 15 anos de guerra em solo estrangeiro, o grande general foi forçado a retornar para defender seu lar. Tudo foi decidido na Batalha de Zama. Os 2 maiores comandantes daquela era estavam frente a frente. Mas, agora, Cipião levava vantagem. Ele havia estudado cada tática de Aníbal e encontrou o antídoto para elas. Quando os elefantes de guerra cartagineses avançaram no ataque, os legionários romanos simplesmente abriram caminho, deixando os animais passarem por corredores criados estrategicamente. Então, a cavalaria romana, que era superior à cartaginesa, golpeou Aníbal pelos flancos e pela retaguarda. Cipião derrotou Aníbal usando as armas do próprio inimigo. Era o fim. Cartago pediu a paz. As condições eram humilhantes. A cidade entregava a Roma o domínio da Espanha e de todas as ilhas. Perdia toda a sua frota de guerra, restando apenas 10 navios para proteção contra piratas. Além disso, deveria pagar uma indenização colossal. Cartago deixou de ser uma grande potência. Tornou-se apenas uma sombra do que um dia foi. Aníbal estava derrotado. Roma havia resistido ao maior desafio de sua história e agora era a senhora absoluta do Mediterrâneo Ocidental. O triunfo era total. Poderia-se imaginar que era o momento de descansar? Mas a memória do medo, dos milhares de mortos e do terror gélido da frase Aníbal às portas estava entranhada na alma romana. O ódio pelo antigo inimigo não se apagou. E um senador influente lembrava a Roma todos os dias que o trabalho ainda não estava concluído. 50 anos se passaram desde a vitória sobre Aníbal. Roma havia se tornado a única superpotência.
A Macedônia, antiga aliada de Cartago, fora derrotada e transformada em província. As cidades gregas se submeteram. Todo o mar Mediterrâneo se transformou no que os próprios romanos chamavam de Mare Nostrum, o nosso mar. Não restavam mais inimigos capazes de desafiar a autoridade de Roma. Parecia o início de uma era de paz e prosperidade perpétuas. Mas, no Senado romano, ecoava todos os dias um lembrete sobre um antigo inimigo, humilhado, mas jamais esquecido. Isso se tornou um ritual. O senador Marco Pórcio Catão se levantava. Um ancião respeitado, veterano da guerra contra Aníbal e o exemplo máximo das antigas virtudes romanas. Ele podia falar sobre qualquer assunto, impostos, construção de estradas ou disputas de herança, mas encerrava seu discurso sempre com a mesma frase: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Além disso, considero que Cartago deve ser destruída. E então, sentava-se. No início, isso causava estranheza. Por quê? Cartago estava arruinada, não possuía frota nem exército, pagava seus tributos regularmente. Mas Catão era persistente. Ele havia visitado Cartago com uma comissão e viu algo que o deixou horrorizado. A cidade estava enriquecendo novamente. Seus portos estavam repletos de navios mercantes, seus mercados fervilhavam e suas oficinas trabalhavam a pleno vapor. O medo romano de Cartago não era racional, mas existencial. Não era o medo de um exército, mas da própria ideia de que aquela cidade pudesse se reerguer. A ideia vírus de que Cartago deve ser destruída tomou conta de Roma. Já não era mais política, era uma obsessão. Roma encontrou um pretexto. Cartago, que estava proibida de entrar em guerra sem a autorização de Roma, reagiu contra um rei númida vizinho que saqueava suas terras. Tecnicamente, o tratado havia sido violado. Roma declarou guerra imediatamente. Um imenso exército romano desembarcou na África. Os cartagineses perceberam que resistir seria inútil. Por isso, enviaram emissários prontos para aceitar qualquer termo. E as condições foram apresentadas. A primeira: entregar 300 crianças das famílias mais nobres como reféns. Entre prantos e lamentos, os cartagineses cumpriram a ordem. A segunda: entregar todas as armas e máquinas de guerra. Era o equivalente a um suicídio, mas eles obedeceram. Retiraram da cidade 200.000 conjuntos de armaduras, além de milhares de catapultas e balistas. Eram montanhas imensas de aço e bronze. A cidade ficou completamente indefesa. Os embaixadores de Cartago chegaram ao acampamento romano, certos de que a paz seria finalmente selada. Foi então que o cônsul romano anunciou a última e definitiva condição. Espere. Eles haviam cumprido todas as exigências. Entregaram seus filhos, entregaram suas armas. Estavam totalmente à mercê de Roma. Mas o cônsul declarou: o Senado de Roma ordena, vocês devem abandonar Cartago. A cidade será incendiada. Vocês podem fundar um novo assentamento, mas a pelo menos 10 milhas de distância do mar. Naquele instante, os cartagineses compreenderam tudo. Tinham sido enganados. Nunca se tratou de paz. Tratava-se de aniquilação. A resposta foi furiosa. A multidão enfurecida despedaçou os embaixadores que trouxeram a notícia. Os portões da cidade foram fechados. Toda Cartago se transformou em uma imensa oficina de armas. Metais dos templos eram derretidos para forjar espadas. Prédios públicos eram desmontados para fornecer madeira às máquinas de cerco. As mulheres cortaram seus longos cabelos para trançar cordas para as catapultas. A cidade, sem exército e sem armas, decidiu morrer lutando em vez de viver de joelhos. O cerco durou 3 anos. 3 anos de agonia. Por fim, o comando do exército romano foi entregue a Cipião Emiliano, neto adotivo daquele mesmo Cipião, o africano, que derrotou Aníbal. Era como se o destino quisesse que a mesma dinastia que subjugou Cartago fosse a responsável por varrê-la da face da terra. Cipião tomou a cidade de assalto. Os combates se estenderam pelas ruas estreitas por 6 dias e 6 noites. Os legionários avançavam de casa em casa, matando
todos que cruzassem o seu caminho. A cidade mergulhou em sangue. De uma população de 500 mil de habitantes, ou melhor, segundo diferentes estimativas, o número chegava a 500 mil pessoas. Apenas cerca de 50 mil sobreviveram. Eram pessoas exaustas e atormentadas, que haviam buscado refúgio na cidadela. Todos foram vendidos como escravos. Depois disso, teve início a destruição metódica da própria cidade. Ela queimou por 17 dias, sem parar. Quando o fogo finalmente cedeu, as ruínas foram niveladas ao chão. Diz a lenda que o local onde outrora erguia-se a Grande Cartago foi arado como um campo, e os sulcos da terra foram cobertos de sal, para que nada mais voltasse a crescer ali, para que a própria terra esquecesse o nome de sua cidade. Aquele era o ato final. Roma não se limitou a derrotar o inimigo. Ela realizou o assassinato ritual de uma civilização inteira. Roma tornou-se a senhora do mundo. Não havia mais inimigos. Mas foi justamente nesse momento de triunfo máximo que, dentro da própria república, as sementes da sua destruição começaram a germinar. A vitória trouxe não apenas glória, mas também problemas que se mostraram mais terríveis do que qualquer Aníbal. Ouro, escravos e grãos, tudo isso fluía como um rio para a capital do mundo. Mais terras, mais dinheiro e mais influência. À primeira vista, a vitória parece ser sempre algo positivo. No entanto, o que surpreende é que foi justamente esse fluxo de riqueza que se tornou o veneno que começou a destruir a República por dentro, lentamente. A vitória trouxe consigo dois elementos que se revelaram mais letais do que qualquer exército inimigo: o trabalho escravo, quase gratuito, e as vastas propriedades de terra sem limites. Imagine um legionário. Ele passou 10 anos lutando em algum lugar da Espanha ou da Grécia. Ao retornar para casa, em sua aldeia na Itália, ele sonha com sua própria fazenda. Mas a fazenda não existe mais. Enquanto ele derramava seu sangue por Roma, um vizinho, um senador rico, arruinou sua família. Esse senador comprou todas as terras ao redor e criou uma propriedade imensa, um latifúndio. Ele levou para lá centenas de escravos, capturados justamente naquelas mesmas guerras. O trabalho escravo não custa nada, além da comida. Como um camponês comum poderia competir com isso? De maneira nenhuma. Sua terra foi vendida para pagar dívidas, e sua família partiu para a cidade em busca de trabalho. E assim, o veterano e herói de guerra torna-se um sem-teto desempregado na mesma capital que ele mesmo defendeu. Pessoas como ele já somavam dezenas de milhares. O exército romano, cuja base sempre foi o agricultor livre e dono de suas terras, começava a devorar a si mesmo. Mas o problema não estava apenas na economia. Ele residia na própria estrutura de funcionamento de Roma. A República foi concebida e ajustada para governar uma única cidade e seus arredores. Suas leis, as eleições anuais de magistrados e o seu Senado, composto por centenas de aristocratas, tudo isso funcionava perfeitamente para uma polis. Mas Roma já não era mais uma cidade-estado. Era um império que se estendia da Espanha até a Síria. Tentar administrar esse território gigantesco com as regras de um conselho municipal era como gerir uma corporação multinacional usando apenas um caderno e um ábaco. O sistema simplesmente não dava conta. A tudo isso, somava-se mais uma bomba-relógio: os aliados itálicos. Povos que viviam na Itália e que, por séculos, lutaram ombro a ombro com os romanos. Eles morriam nas mesmas batalhas, mas não possuíam os direitos de um cidadão romano. Não podiam votar, não podiam ser donos de terra sob as mesmas condições e não recebiam sua parte nos espólios das conquistas. Eram tratados como pessoas de segunda classe, e a paciência deles estava chegando ao fim. Foi nesse caldeirão fervilhante que surgiu um homem chamado Tibério Graco. Ele não era um rebelde das ruas. Pelo contrário, ele pertencia ao topo da aristocracia romana. Sua mãe era filha de Cipião, o africano, o grande vencedor de Aníbal. O próprio Tibério era um herói de guerra, sendo o primeiro a escalar as muralhas de Cartago durante o ataque decisivo à cidade. Ele fazia parte do sistema, mas percebia que o sistema estava doente. Diz a lenda que certa vez, ao viajar pela Itália, ele ficou chocado com o que viu.
Em vez de campos prósperos e aldeias de cidadãos livres, encontrou terras desertas, cultivadas por escravos acorrentados. Foi então que ele proferiu seu famoso discurso, cujas palavras chegaram até os nossos dias. Até as feras que vagam pela Itália têm suas tocas e covis, mas os homens que lutam e morrem pela Itália não possuem nada, além do ar e da luz. Para Tibério, isso não era apenas um lema político. Era uma ferida aberta no próprio coração da República. No ano de 133 a.C., Tibério é eleito tribuno da plebe. Ao assumir o poder, ele propõe uma lei simples, porém revolucionária. Tibério não inventou nada de novo. Ele apenas sugeriu que todos resgatassem uma lei antiga e esquecida, que proibia uma única pessoa de possuir mais de 500 iugéros de terras públicas. Isso equivale a cerca de 125 hectares. Mas espere, não era exatamente assim. Eram 500 iugéros para o chefe da família, mais 250 para cada um dos 2 filhos mais velhos, com um limite total de 1.000. Tudo que ultrapassasse essa norma, e muitos senadores possuíam milhares de hectares, deveria ser confiscado pelo Estado. Depois, esse excedente era dividido em pequenos lotes e entregue aos cidadãos que não tinham terra. Para centenas de milhares de pobres, era a esperança de uma nova vida. Para um punhado de senadores riquíssimos, donos de imensos latifúndios, era um verdadeiro roubo. O Senado reagiu com fúria. Para eles, Tibério não era o salvador da República, mas um tirano que usava o apoio da multidão para tentar assumir o poder absoluto. Tentaram subornar outro tribuno para que ele impusesse um veto. Não funcionou. Foi então que partiram para medidas extremas. Espalharam o boato de que Graco exigia para si a coroa real. Para os romanos, cuja república havia nascido do ódio aos reis, essa era a acusação mais terrível possível. Durante uma das assembleias populares no Monte Capitolino, a tragédia aconteceu. Um grupo de senadores, liderado pelo sumo sacerdote e armado com pedaços de bancos quebrados e porretes, avançou contra a multidão. Eles foram direto em direção a Tibério e o espancaram até a morte. O próprio tribuno da plebe, um homem cuja pessoa, por lei, era considerada sagrada e inviolável. Seu corpo, junto com o de centenas de seus seguidores, foi lançado no rio Tibre, como se fosse lixo. Naquele dia, a antiga república sofreu um golpe fatal. Não apenas pela morte de um homem, mas porque a regra fundamental havia sido quebrada. Uma disputa política não foi resolvida com votos no Senado, nem com discursos no fórum, mas através do assassinato. O tabu havia caído. O sangue manchou o coração sagrado de Roma, e o sangue continuaria a correr. 10 anos depois, seu irmão mais novo, Caio Graco, também se tornou tribuno. Ele era um político ainda mais determinado e talentoso. Caio não apenas deu continuidade à reforma agrária, mas também tentou conceder direitos de cidadania aos aliados itálicos. E seu destino não foi diferente. O Senado o declarou inimigo do Estado e, acuado, Caio ordenou que seu próprio escravo tirasse sua vida. Logo depois, 3.000 de seus apoiadores foram executados, sem qualquer direito a julgamento. Após a morte dos irmãos Graco, a sociedade romana dividiu-se definitivamente em 2 campos opostos. De um lado, os otimates, os chamados melhores homens, o partido da aristocracia senatorial que lutava para proteger suas riquezas e privilégios. Do outro, os populares, políticos que buscavam o apoio das massas e exigiam mudanças profundas. Esse embate definiria toda a trajetória de Roma pelos 100 anos seguintes. As reformas dos Graco fracassaram. A tentativa de resolver os problemas da República por meio das leis e do convencimento acabou mergulhada em sangue. Ficou claro que as palavras já não tinham mais efeito. O Senado demonstrou estar disposto a matar para preservar o seu poder. Por isso, qualquer reforma futura exigiria força. Não a força do argumento, mas a força da espada. O cenário político estava vago e, para ocupá-lo, um novo protagonista se preparava para entrar em cena. O general no comando de um exército leal. O primeiro a entrar no palco vazio foi Caio Mário, herói de guerra e salvador de Roma contra as tribos germânicas. Ele não era um aristocrata, era um homem novo, alguém que subiu ao topo por meio de sua própria bravura. E ele fez algo que mudaria para sempre a natureza do exército romano. Implementou uma reforma militar. À primeira vista, pareciam apenas detalhes técnicos,
mas foi exatamente essa reforma que se tornou a arma carregada que, no fim, seria apontada contra a têmpora da República. Antigamente, apenas cidadãos com posse serviam ao exército, já que precisavam comprar o próprio armamento. Era uma milícia, o cumprimento de um dever cívico. Mário acabou com essa regra. A partir de então, qualquer homem pobre, qualquer proletário que não tivesse nada além da própria vida, poderia se alistar nas legiões. O Estado lhe dava as armas, pagava um salário e, o mais importante, após 16 anos de serviço, o seu comandante, não o Senado, mas especificamente o seu general, lhe garantia um lote de terra. Uma aposentadoria que, de outra forma, ele jamais teria. Coloque-se no lugar de um simples legionário. Quem alimenta você? O general? Quem o leva à vitória e garante a sua parte no espólio? O general? Quem vai garantir o seu sustento na velhice? O general? Então, a quem você será leal? A um senado sem rosto, lá em Roma, ou ao homem com quem dividiu o pão e o sangue nas campanhas? A resposta é óbvia. O exército deixou de pertencer a Roma. Ele se tornou o exército de seus próprios generais. Mário criou a arma perfeita para a tomada do poder. E, mal ele saiu de cena, surgiu alguém pronto para usá-la. No ano 90 a.C., os aliados itálicos de Roma se rebelaram, exigindo direitos de cidadania. Teve início a chamada Guerra Social, e, em meio ao conflito, surgiu a estrela de um novo comandante. Seu nome era Lúcio Cornélio Sulla. Aristocrata e patrício até a medula, ele era o oposto absoluto de Mário, e ele o odiava. Essa rivalidade pessoal entre os dois homens mais poderosos de Roma foi a faísca que incendiou todo o Estado. O Senado nomeou Sulla para comandar o exército na guerra contra o rei pôntico Mitrídates, um posto honroso e, mais importante, extremamente lucrativo. Mas o velho Mário, usando sua influência sobre a Assembleia Popular, articulou uma intriga e tomou esse comando para si. Para Sulla, aquela foi a gota d'água. Ele estava à frente de um exército ativo e, sob suas ordens, havia 6 legiões. E ele tomou uma decisão. Uma escolha que ninguém em Roma poderia sequer imaginar, nem mesmo em seus piores pesadelos. O que ele fez? Ele deu meia volta com suas legiões romanas, e as conduziu em direção a Roma, contra sua própria cidade. É preciso entender o quanto isso era impensável. Existia uma lei sagrada. Nenhum general tinha o direito de entrar com tropas nos limites da cidade. Esse era o maior de todos os tabus, e violá-lo era punido com a morte e a maldição. O exército existia para proteger Roma dos inimigos externos. E agora, pela primeira vez em centenas de anos, o general romano liderava um exército para conquistar a própria Roma. Quando os soldados de Sulla entraram na Cidade Eterna, eliminando seus defensores, a República praticamente deixou de existir. Ela se transformou em um território controlado por quem tivesse o exército mais numeroso. Todas as antigas regras e toda a moral republicana foram reduzidas a cinzas. Mário fugiu. Sulla rapidamente estabeleceu sua própria ordem na cidade, revogou as leis de seus adversários e partiu para lutar contra Mitrídates. Mas o vácuo de poder não durou muito tempo. Assim que as tropas de Sulla deixaram a Itália, Mário retornou e instaurou um regime de terror em Roma. Ele e seus aliados percorriam as ruas assassinando qualquer um que tivesse apoiado seu rival. As cabeças de senadores eram exibidas no fórum. A cidade mergulhou em sangue. O próprio Mário morreu pouco tempo depois, mas seus seguidores deram continuidade ao massacre. Alguns anos mais tarde, Sulla retornou do Oriente. Ele era o vencedor e trazia consigo não a paz, mas a vingança. Ele não buscou vingança de maneira caótica como Mário. Ele agiu de forma sistemática e em grande escala. Sulla se autoproclamou ditador, não por 6 meses, como era o costume em situações de emergência, mas por tempo indeterminado, de forma vitalícia. Foi então que ele instituiu as proscrições. Eram listas de inimigos do Estado, expostas em locais públicos para que todos pudessem ver. Qualquer pessoa marcada nessas listas poderia ser morta por qualquer um, sem a necessidade de um julgamento. Seus bens eram confiscados e o assassino recebia uma recompensa. Na verdade, não eram simples mortes.
O assassinato havia se tornado um negócio de Estado. Informantes enriqueciam, enquanto os amigos de Sulla compravam as propriedades dos executados por uma ninharia. Milhares de senadores e cavaleiros perderam a vida. Esse terror em massa, agora legalizado, dizimou a antiga aristocracia romana pela raiz. Nessas listas terríveis, também estava um jovem de 18 anos. Seu nome era Caio Júlio César. Ele era sobrinho de Mário, e isso bastava para uma sentença de morte. No entanto, César tinha parentes influentes que imploraram a Sulla para que poupasse o rapaz. O ditador recusou por muito tempo, mas acabou cedendo. E, ao assinar o decreto de perdão, diz a lenda que ele pronunciou palavras proféticas. Podem levá-lo, mas fiquem sabendo, neste garoto que vocês tanto querem salvar, não existe apenas um Mário, mas 1000. Sulla viu no jovem César a mesma vontade implacável de poder que ele próprio possuía. Ele enxergou ali o futuro destruidor. Sila banhou Roma em sangue. Ele destruiu todas as tradições republicanas e se declarou ditador perpétuo. Mas, por incrível que pareça, após 2 anos, ele renunciou voluntariamente ao poder e retirou-se para sua propriedade rural, onde morreu pouco tempo depois. Sila acreditava ter consertado a República. No entanto, o que ele fez foi mostrar a todos como era fácil destruí-la. Ele deixou para trás uma lição terrível. As leis estavam mortas e o Senado impotente. O verdadeiro poder agora não nascia mais no fórum, mas nos quartéis das legiões. A caixa de Pandora havia sido aberta. E enquanto a aristocracia, lambendo suas feridas, dividia os bens das vítimas, uma nova e ainda mais terrível ameaça surgia das camadas mais baixas da sociedade, fruto da dor e do desespero dos mais oprimidos. Enquanto o Senado lambia as feridas após a Guerra Civil e os aristocratas romanos dividiam os bens dos mortos, algo estranho acontecia em suas vilas luxuosas. Os banquetes tornavam-se cada vez mais insanos. Um dos generais, Lúculo, organizava jantares tão grandiosos que seu nome se tornou sinônimo de excesso por milênios. Eram dezenas de pratos, iguarias raríssimas vindas de todo o mundo e vinho à vontade. Era uma celebração em meio ao caos, uma tentativa febril de se perder no luxo. Ao mesmo tempo, a 73 quilômetros de Roma, na cidade de Capua, uma revolta estava prestes a explodir nos alojamentos sujos e abafados de uma escola de gladiadores. Lá não existiam línguas de pavão ou ostras. O que havia era o cheiro de suor, de sangue e de desespero. 78 homens, armados apenas com facas de cozinha e espetos, fugiram para a liberdade. Eles eram liderados por um trácio chamado Espartaco. Eles não buscavam riqueza, queriam apenas viver. O primeiro refúgio do grupo foi o vulcão adormecido Vesúvio. De início, Roma nem sequer deu importância ao ocorrido. Afinal, era apenas um punhado de gladiadores em fuga. O que eles poderiam fazer? Um contingente de 3.000 homens foi enviado ao Vesúvio para resolver o problema rapidamente. Os romanos decidiram não atacar a montanha. Em vez disso, bloquearam a única descida conhecida, com a intenção de vencer os fugitivos pelo cansaço. Eles só não contavam com um detalhe. Pessoas que não têm nada a perder não seguem a lógica comum. Durante a noite, enquanto os legionários dormiam, os gladiadores trançaram escadas com ramos de videira silvestre. Eles desceram por um penhasco íngreme do outro lado do vulcão e atacaram a retaguarda romana. O destacamento foi aniquilado. Essa vitória foi a faísca necessária. A notícia se espalhou por toda a Itália. Escravos de vilas próximas, pastores e camponeses arruinados começaram a se juntar a Espartaco. Todos aqueles que haviam sido esmagados pela engrenagem romana. Seu exército crescia a cada dia. Em determinado momento, segundo estimativas de historiadores, o grupo chegou a 120.000 pessoas. 120.000. Era a população de uma cidade imensa, um verdadeiro estado itinerante de escravos que durante 2 anos marchou pela Itália, incendiando as vilas da aristocracia e derrotando um exército romano após o outro. O pânico tomou conta da própria Roma. Não era uma guerra distante na Espanha ou na Ásia. O inimigo estava aqui, no coração do território. E o mais terrível,
O inimigo poderia ser o seu próprio servo. Senadores que tiveram suas propriedades saqueadas olhavam aterrorizados para seus escravos, cozinheiros, jardineiros e carregadores. Qual deles, durante a noite, cortaria a garganta de seu senhor para fugir e se juntar a Espartaco? Famílias ricas começaram a abandonar a cidade. A República, que havia conquistado metade do mundo, mostrava-se impotente contra seus próprios escravos. O Senado, em desespero, buscava um comandante capaz de pôr fim a esse pesadelo. Seus generais mais experientes estavam em províncias distantes. Foi então que surgiu Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos de Roma. Ele era alguém que construiu sua fortuna tirando proveito de incêndios e das proscrições de Sula. Crasso possuía tudo, exceto uma única coisa: a glória militar. Ele enxergou naquela guerra a sua grande oportunidade. Com recursos próprios, financiou e reuniu um novo exército. Nele, restabeleceu uma disciplina de ferro da maneira mais cruel possível: a dizimação, a execução de 1 em cada 10 soldados das unidades que haviam falhado. Seus legionários passaram a temer mais o próprio comandante do que os escravos de Espartaco. A revolta já durava quase 3 anos, mas, para ser mais preciso, foram 2 anos inteiros, de 73 a 71 a.C. Durante esse período, o exército de escravos percorreu a Itália de sul a norte e de volta ao sul. Por fim, no ano 71, Crasso encurralou as forças de Espartaco no extremo sul da península. Na batalha decisiva, os rebeldes foram derrotados. Relatos afirmam que o próprio Espartaco lutou na linha de frente como um simples soldado e tombou em combate. Seu corpo jamais foi encontrado. A vitória foi alcançada. Mas para Crasso, isso não era o bastante. Ele não queria apenas vencer. Ele precisava dar uma lição que seria lembrada por séculos. Um destino terrível aguardava os 6.000 escravos capturados na última batalha. Eles não foram vendidos nem enviados para as minas. Foram crucificados. Ao longo da principal estrada da Itália, a Via Ápia, de Capua até a própria Roma, cruzes foram erguidas por uma extensão de 200 quilômetros. Em cada uma delas, um homem morria lentamente. Era uma floresta de dor e morte que deveria ser vista por qualquer pessoa que viajasse em direção à capital do mundo. A mensagem de Roma para seus escravos era simples: este é o preço da liberdade. Nem tentem. A revolta dos escravos foi sufocada em sangue. Mas, desse mesmo sangue, surgiram 2 novos gigantes. O primeiro era Crasso, o vencedor de Espartaco, que agora detinha tanto a riqueza quanto a glória. O segundo era Gneu Pompeu, outro general popular. Ele havia acabado de retornar da Espanha, onde eliminou os últimos remanescentes dos escravos em fuga, e declarou com arrogância ao Senado que foi ele, Pompeu, quem realmente pôs um fim à guerra. O ódio entre os dois se acendeu instantaneamente. Eles se encaravam como 2 predadores disputando a mesma presa. Enquanto isso, agindo nas sombras, um jovem aristocrata ganhava força, o mesmo que, anos antes, havia sido poupado por Sula: Caio Júlio César. A República ainda não sabia que seus salvadores se tornariam seus próprios coveiros. Mas, antes que eles desferissem o golpe final, o velho mundo faria uma última e desesperada tentativa de se salvar. No ano 63 a.C., o ar em Roma havia se tornado denso. A República estava em agonia. Todos sentiam isso, desde o senador em sua toga branca impecável até o peixeiro no mercado. Um século de guerras civis, massacres e revoltas havia cobrado seu preço. As velhas leis já não funcionavam mais, e os antigos deuses pareciam ter virado as costas. A questão já não era se a República iria sobreviver. A questão era quem ocuparia o seu lugar. Todos esperavam por um único homem, uma mão forte capaz de pôr fim ao caos. E nesse clima de paralisia geral, qualquer um com um mínimo de ousadia poderia tentar ser esse homem. Foi exatamente o que aconteceu. O senador Lúcio Sérgio Catilina, um aristocrata de uma linhagem antiga, mas empobrecida, decidiu que sua hora havia chegado. Ele era o sintoma vivo de uma Roma doente, mergulhado em dívidas, cínico e sedento por poder a qualquer custo.
Catilina reuniu em torno de si outros como ele, nobres arruinados, veteranos e descontentes, e planejou um golpe de Estado. O plano era simples e brutal: assassinar os cônsules, tomar o poder e proclamar-se ditador. Mas em seu caminho surgiu um homem que era o seu oposto absoluto, o cônsul daquele ano, Marco Túlio Cícero. Ele não era um aristocrata, mas um homem novo, alguém que conquistou tudo por conta própria. Cícero era um jurista brilhante e, possivelmente, o maior orador da história de Roma. Ele acreditava no poder da lei e da palavra, sendo talvez o último a depositar nelas uma fé verdadeira. Ao descobrir a conspiração, ele subiu à tribuna do Senado e proferiu seus famosos discursos, nos quais aniquilou Catilina com o peso de sua retórica. Foi naquele momento que ecoou a frase que conhecemos até hoje: ó tempos, ó costumes. Catilina fugiu da cidade para se juntar ao seu exército, mas acabou derrotado e morreu em combate. Cícero foi ovacionado por todos e aclamado como o pai da pátria. O velho mundo venceu a batalha, mas já havia perdido a guerra. Enquanto Roma estava com os olhos fixos nesse drama, a conspiração, os discursos e as execuções, no mesmo ano de 63, aconteceu outro fato, muito mais importante. Um acontecimento silencioso, quase imperceptível. Estavam sendo realizadas as eleições para o cargo de Pontífice Máximo, o sacerdote principal de Roma. O posto era mais honorário do que administrativo, mas garantia uma influência imensa e imunidade vitalícia. Para essa função, foi eleito um político jovem, mas já proeminente, Caio Júlio César. Mas esperem um pouco. Dizer jovem e proeminente não é exatamente o termo correto. Ele tinha 37 anos e estava mergulhado em dívidas, tendo apostado toda a sua fortuna nesta eleição. Ao sair de casa no dia da votação, ele disse à sua mãe: "Hoje eu voltarei como pontífice, ou não serei ninguém." Ele voltou como pontífice. E é aqui que todas as peças finalmente se encaixam. A revolta de Espartaco, a disputa entre Mário e Sila, o confronto entre Pompeu e Crasso, a conspiração de Catilina e a última vitória de Cícero. Nada disso foi a causa da crise. Eram apenas os seus espasmos. A república estava morta, e todos esses homens apenas lutavam sobre o seu corpo que já esfriava. Alguns tentavam reanimar o cadáver, como Cícero. Outros queriam apenas arrancar um pedaço maior. Mas César jogava um jogo diferente. Ele não tentava salvar o velho mundo, nem tomá-lo pela força naquele momento. Ele estava construindo um novo. Sua eleição como pontífice não foi o fim da jornada, mas apenas o começo. Um passo silencioso e calculado em direção ao poder absoluto. Foi ele, Caio Júlio César, o homem destinado a encerrar a era das guerras civis, passar por cima do cadáver da República e, sobre as suas ruínas, construir algo que o mundo jamais esqueceria: o Império Romano.